Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de outubro de 2025, são 11 horas da manhã. Na última quarta-feira, dia 29 de outubro, o Blog da Cidadania divulgou que Flávio Bolsonaro estava por trás da operação criminosa do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Porém, quem é que está por trás de Flávio Bolsonaro? Sim, é ele mesmo, é Donald Trump. No mês de maio do ano passado, uma discussão permeou o Brasil, que foi a transformação da lei antiterrorismo em uma lei que preveria que Comando Vermelho e PCC seriam organizações terroristas. O Brasil não aceitou o pedido do Departamento de Estado dos Estados Unidos para fazer essa mudança na nossa lei antiterrorismo, que permitiria aos Estados Unidos entrar no nosso território para combater o terrorismo. Muito bem, o Flávio Bolsonaro, quando o Trump mandou uma comitiva ao Brasil tentar negociar essa mudança na lei antiterrorismo, o Flávio Bolsonaro entregou um dossiê ao Trump e depois foi aos Estados Unidos com uma comitiva de senadores para conversar com o governo dos Estados Unidos, com o governo Trump, para conseguir essas alterações na lei antiterrorismo, e um projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional e está em tramitação, já ganhou regime de urgência na Câmara dos Deputados, e esse projeto justamente faz aquilo que os Estados Unidos queriam que fosse feito. E também o Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo fizeram, segundo transparece, todas as gestões possíveis com o governo do Rio de Janeiro, o governo Cláudio Castro, para que aquela operação acontecesse na véspera da votação dessa mudança na lei antiterrorismo. Então, a rigor, é possível dizer que Trump, o governo dos Estados Unidos, estão por trás da operação criminosa no Rio de Janeiro. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano, que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião, e o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro, e o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo e a Cúpula da Segurança Pública do Rio de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência. Eu sei por alto, onde há ali diversas investigações com provas mostrando quem são os criminosos brasileiros, as relações que eles têm com terroristas, em especial do Hezbollah,
O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, comentou nesta quinta-feira, 23 de outubro, uma operação dos Estados Unidos na costa da Venezuela, publicada pelo secretário de Guerra americano, Pete Hegseth. Na postagem, é possível ver a explosão de um barco supostamente utilizado no tráfico de drogas durante uma ação militar norte-americana. Ao compartilhar o post em sua conta no X, Flávio ironizou a situação e demonstrou inveja da ação. Abre aspas, que inveja! Ouvi dizer que há barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Fecha aspas. Vamos aqui para São Paulo, porque o secretário de Segurança Pública aqui do estado, Guilherme Derrite, ele vai se licenciar do cargo e vai voltar à Câmara dos Deputados para relatar o projeto que equipara facções a terrorismo. Beatriz Manfredini vai chegar com esse bastidor agora. Oi, Bia, boa tarde, tudo bem? Muito oportuno, né, esse tema agora no momento de caos no Rio de Janeiro, né? É, um momento que puxa, né, Márcia, temas como esse e, claro, que gera ali uma vontade de protagonismo de diversos players, justamente, então, porque é um assunto que está mexendo com toda a sociedade. A gente ouviu reunião de governadores, secretários se movimentando. Bom, você se lembra de que na semana passada o Flávio Bolsonaro disse que tinha inveja ao ver barcos abatidos pelos Estados Unidos sob acusação de tráfico. Ouvi dizer que tem um desses no Rio de Janeiro, ou seja, um dos barcos que supostamente carregariam drogas e que foram bombardeados no Mar do Caribe, na porta das águas territoriais da Venezuela, sendo que, inclusive, há provas de que havia pescadores nesses barcos, né? Mas, tudo bem, vamos lá. O Flávio Bolsonaro disse que tinha inveja e pediu que os Estados Unidos viessem aqui jogar bomba nos traficantes lá do Rio, na Baía de Guanabara. Viessem até a Baía de Guanabara para jogar mísseis na Rocinha, na Penha. Bom, passado o espanto, a CNN publicou que o governo do Rio de Janeiro tinha passado ao governo Trump um relatório da atuação do Comando Vermelho nos Estados Unidos. Só que, mais especificamente, quem fez isso foi o mesmo o Flávio Bolsonaro, que agora pediu a entrega ao enviado de Trump de um dossiê que ligava facções ao terrorismo. Isso foi em maio deste ano. Segundo o senador, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital foram citados no documento que estabelecia conexões com ações do Hezbollah, a suposta organização terrorista árabe. Muito bem, em seguida a tudo isso, o Trump tinha enviado ao Brasil o coordenador de sanções para discutir a segurança. Era David Gamble, que iria chefiar uma delegação e teria reuniões sobre organizações criminosas transnacionais com o Brasil, e foi inclusive nesse vídeo que você viu do Flávio Bolsonaro dizendo que discutiu com essa comitiva essa questão do terrorismo aqui no Brasil. Quem veio foi David Gamble. Aqui ele é o chefe do setor de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele esteve aqui, falou com o governo federal no Itamaraty e depois se reuniu, uma parte da equipe dele se reuniu com políticos brasileiros, com o Flávio Bolsonaro, mais especificamente. Tudo isso nasceu de uma visita que o chefe da PF no Brasil, o Andrei Rodrigues, fez em abril para os Estados Unidos. O Departamento de Investigações de Segurança Interna da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e a Polícia Federal assinaram em 22 de abril um memorando de entendimentos que estabelece uma estrutura robusta para o compartilhamento direto de informações de inteligência e investigação criminal. Muito bem. E aí o Andrei voltou para o Brasil e ficou tudo por isso mesmo. Aí passou um tempo e surgiu essa proposta do governo Trump de equiparar PCC e Comando Vermelho como terroristas. E foi logo no âmbito da visita da delegação americana. E aí o governo Lula rejeitou a proposta da administração Trump dos Estados Unidos para classificar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como terroristas.
pedido foi feito durante reunião em Brasília entre as autoridades brasileiras e a comitiva liderada por David Gamble. Segundo o governo americano, a designação como terroristas permitiria que os Estados Unidos aplicassem sanções mais severas contra as facções, com base em sua legislação antiterrorismo. Gamble afirmou que o FBI já identificou presença de organizações em 12 estados americanos e dizia que aqui no Brasil teria em Foz do Iguaçu terroristas, tal. E os Estados Unidos, quando eles têm essa inclusão de grupos criminosos dos países tipificados como terroristas, os Estados Unidos se autoconcedem o direito de entrar no território do outro país para caçar os terroristas. O governo Lula rejeitou e 20 dias depois, rejeitou no dia 7 de maio, no dia 27 de maio deste ano, a Câmara aprovou em regime de urgência um projeto de lei que inclui facções em atos de terrorismo. Foi o PL 1283 de 2025 que agora vai ser votado na Câmara dos Deputados. E o tema avançou na Câmara menos de um mês após o governo dos Estados Unidos solicitar ao Brasil que classificasse facções criminosas como organizações terroristas. Ou seja, quem propôs foi esse deputado Danilo Forte do União Brasil do Ceará. Ou seja, ele fez exatamente o que o Trump queria que fosse feito e que o governo Lula negou. Muito bem. Aí a direita começou agora, nas vésperas de ser aprovado esse projeto na Câmara de ser votado esse projeto na Câmara dos Deputados, depois do caos lá no Rio de Janeiro, com uma operação que surgiu do nada, coincidindo com a votação da tal lei que autoriza os Estados Unidos a entrar aqui dentro, transformando o PCC e CV em organizações criminosas. Com essa coincidência, a direita começou com esse papo enquanto está votando lá a lei que interessa ao Trump. Mas o governo vermelho é facção ou grupo terrorista? A divergência em torno de como classificar organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC foi um dos pontos de atrito que ficou evidente na entrevista conjunta do Rio de Janeiro de Cláudio Castro e Ricardo Lewandowski. Eis que agora, para aprovar esse projeto de lei, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que é alinhado com esses que querem atender ao pedido do Trump, ele vai se licenciar da Secretaria de Segurança Pública, ele é o secretário, para reassumir o mandato de deputado e relatar o projeto sobre terrorismo na Câmara. O secretário de Segurança Pública, Derrite, deve se licenciar do cargo e voltar à Câmara, onde tem mandato, e relatar o projeto de lei que equipara facções criminosas a terroristas, e o trabalho deve durar uma semana. O movimento vem na esteira da crise de violência no Rio de Janeiro após a mega operação que deixou mais de uma centena de cadáveres pelas ruas da cidade. Muito bem, eis que o Lindenberg Farias, o líder do governo na Câmara dos Deputados, diz o seguinte: olha, tornar traficante terrorista é para intervenção externa, diz o Lindenberg. Ele criticou o discurso da oposição de apoiar o PL 1283, projeto de lei 1283 de 2025, que propõe enquadrar organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho na lei antiterrorista, dizendo que a proposta mistura conceitos políticos e ideológicos sobre terrorismo e fomenta uma intervenção externa, ou seja, dos Estados Unidos, para atuar no Brasil. Só se ganha uma coisa: vulnerabilidade externa, e reforçar esse discurso maluco dessa turma com o Flávio Bolsonaro, que defende uma intervenção militar norte-americana aqui no Brasil para combater grupos narcotraficantes civil terroristas, é o que eles estão pretendendo, disse o Lindenberg. Para o deputado, se a oposição quisesse uma resolução do problema, a opção passaria por um aumento de penas. Muito bem. E o que acontece? A gente sabe, tem sido dito fartamente, que essas naves de guerra, esses navios de guerra que estão nas portas da Venezuela e no Mar do Caribe, vão derrubar o Nicolás Maduro, porque vão começar a tirar bomba,
ali na Venezuela, vai morrer gente, inclusive população inocente e tal, e aí vai pressionar a Venezuela, o povo, né, talvez as Forças Armadas, para derrubar o Maduro. E, na verdade, é exatamente por isso que a direita, a extrema-direita, o bolsonarismo está querendo que os Estados Unidos venham criar essa lei antiterrorismo para permitir que os Estados Unidos entrem aqui, comecem a fazer intervenções no nosso território e, com isso, pressionem pela derrubada do Lula, porque a Câmara, inclusive, tem maioria de direita. A Câmara e o Senado têm maioria de direita. Então, sob muita pressão, votariam aí um impeachment do Lula facilmente, se a popularidade dele despencar por conta de uma operação dos Estados Unidos, uma operação violenta dos Estados Unidos no Brasil. Então, quem está por trás do Flávio Bolsonaro é o Trump. O Flávio Bolsonaro está por trás do que fez o Cláudio Castro ao decretar aquela operação criminosa no Rio de Janeiro. E por trás do Flávio Bolsonaro está o Donald Trump.